Olá, eu sou a Aline Maciel, esse é o Sig Scheitel. Nós somos a Mafagafos, uma companhia de criação e pesquisa com foco na cultura da infância. E esse é o projeto Livro para Crianças, Teorias e Práticas, uma proposta de diálogo com profissionais de variados campos da literatura infantil e que pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. Essa proposta foi aprovada e contemplada no edital SC Cultura em Sua Casa, um edital emergencial da Fundação Catarinense de Cultura. Bom, hoje nós vamos conversar com a Mariana Margós, que além de ser apaixonada por livros, é pesquisadora de literatura para a infância e atriz, divulgadora e curadora de livros para o Bamboleio, uma biblioteca digital de livros infantis, e jurada dos 30 melhores livros infantis do ano da revista Crescer. A Mariana também colabora na coordenação dos cursos de pós-graduação Gestos de Escrita e o Livro para a Infância da Casa Tombada, em São Paulo. E no nosso papo, nós faremos um passeio pelos temas difíceis nos livros para crianças. Mari, bem-vinda. Olá, Aline, olá, Sig, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Mari, vamos começar então. Na sua pesquisa sobre os temas difíceis ou os temas tabus nos livros para criança, você se questiona: por que algumas histórias são deixadas de lado pelos adultos pelo simples critério de isso não ser assunto para criança? A gente sabe que nem sempre foi assim, que as histórias, especialmente os contos tradicionais, a cultura oral, por muito tempo essas histórias eram contadas para as crianças e ouvidas, né, pelas crianças sem distinção ou sem qualquer adaptação de conteúdo e forma. Como você vê esse processo de adaptações ao longo do tempo, especialmente, né, nesse momento também, ou de censura nas histórias tradicionais para crianças? Tradicionais, né? Que são para crianças também. Pois é isso aí, são para crianças também, né? Eu digo que a literatura para a infância, dita para a infância, ela é para todas as idades, né? E os temas não deveriam ser censurados, né? É engraçado que um pouco antes aqui eu fui pegar até dos Greens, né? Que os contos tradicionais, fui dar uma olhada, e nada era censurado, né? Você ali falava de morte, você falava do pai que matava o porco, a galinha, não sei o quê, né? Do dia a dia ali, né? Nada era censurado. Hoje em dia é feita uma higienização nas histórias, né? Para as crianças, aí dizendo que o que é tabu hoje é o que o adulto não consegue lidar, né? Também, né? Do que ele não consegue conversar. E a criança perde, né? Quem perde muito é a criança, porque ela não vai ter a vivência daquele sentimento. Às vezes ela até quer saber um pouco, tem curiosidade, né? De quando morre um cachorro ou um gato, qualquer bicho de estimação, como que ela vai lidar com aquele sentimento? Como é que você vai conversar com a criança? Então, como que você higieniza essa história, gente? Não pode, né? Os contos tradicionais... eu gosto muito, tem um da Ana Maria Machado, que ela faz o reconto dos irmãos Grimm, e ela não tirou, ela não fez essa higienização, então ela deixa ali a Cinderela, corta os dedinhos para caber no sapato, né, as irmãs, então existe isso, ela não tirou, mas a gente tem aí uma grande parcela de adaptações que são feitas para criança, né, da Chapeuzinho Vermelho, que o lobo é vegetariano, né, você tem aí dos Três Paquinhos, que o lobo não come porquinho, vai comer um vegetal. Então, tudo isso é muito perigoso para o crescimento da criança, né, para o desenvolvimento psicoemocional dela ali, né. Então, a gente precisa ter essa preocupação também de querer tirar as coisas, assim, das histórias e acaba descaracterizando, né? O lobo mau, ele é mau por algum motivo, né? A bruxa, ela é má por algum motivo. As pessoas estão tirando as bruxas das histórias, né? Nem bruxa se pode falar mais,
né? Então, é muito perigoso, né? É muito necessário, né, para o desenvolvimento da criança e para o aprendizado dela com ela mesma, com as histórias, com a imaginação dela, né? Isso é super importante. E como hoje, assim, no momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, como que esses assuntos Sem dúvida. precisam ser conversados, né, com as crianças que estão... A morte está perto, né, a doença, a tristeza, enfim, esses temas todos, né, que agora, de repente, a gente precisa falar de todos eles, assim, quase que forçadamente, né? Vamos dizer assim. Exato. E até pouco tempo atrás eu trabalhava numa livraria, né? Então, assim, a venda de livros por esse tema, na época, no decorrer da pandemia, né? Não vou dizer logo de início, mas já ali em maio, junho, o número de livros que falavam sobre morte, por exemplo, aumentou absurdamente, né, a venda, porque é um tema que estava aí, estava no telejornal o tempo todo, né, o pai, a mãe assistindo e a criança ali ouvindo. Então, o adulto não teve muito como fugir, né? Ou mais, não tem mais como fugir desses assuntos. E falando um pouco, Mari, dos assuntos e dessa utilização dos livros para falar de alguma coisa ou para educar a criança, se por um lado a gente vê uma censura e uma adaptação nas questões mais fundamentais, mais antigas, né? E que a criança traz, que é de onde eu vim, para onde eu vou morrer, a morte, essas questões todas, né? Por outro lado, tem muitas publicações e muitos livros, sobretudo, né? Já falou um pouco das adaptações de histórias tradicionais, mas muitos livros que se prestam a ensinar a escovar os dentes, a fazer sem a fralda, enfim, para várias situações, como se o livro fosse um pacotinho mágico, fosse solucionar esse problema e os pais ou educadores não precisassem mais se preocupar com isso. Exato, exato. É o utilitário da literatura, né? Usar a literatura como bula de remédio, né? E isso não é legal, né? Você tem que usar a literatura como um todo. Ela é uma informação, ela é um meio de informação, seja ela uma informação contando sobre o ciclo da vida, né? Ou seja ela uma informação sobre socioemocional, né? Psicoemocional ali, de como lidar com uma perda, como lidar com um amiguinho que muda de cidade, como lidar, né? Mas isso está imbuído na história de uma maneira que não vai deixar isso como uma bula de remédio, não deixa isso como uma utilização da literatura para isso. Mas a leitura disso sem ter acontecido alguma coisa assim na família, né? Então, assim, eu vou ler um livro de morte porque morreu o avô. Não, o livro de morte, ele tá aí, e esse assunto, ele tá aí, independente se morreu ou não. Você só vai apresentar essa literatura para criança quando morreu alguém? Não, né? É um assunto do dia a dia, o ciclo da vida, ela tá no nosso dia a dia. A criança aprende com as histórias, né? Ela aprende assuntos de todo tipo de assunto com as histórias, né? Dentro da imaginação dela, dentro do livro, tanto nas histórias contadas quanto nas histórias lidas, né? Então, falar sobre ter livro para escovar o dente, ter livro para trocar fralda, ter livro, né? Foi uma necessidade, eu vejo como uma necessidade do mercado, né? Não do... Sim. Falando nisso até, como que você percebe hoje em dia, né, o tratamento dado a esses temas difíceis na literatura infantil por parte da produção e dos mediadores, né? Da produção a gente fala aqui autores, editoras, as próprias livrarias, né, e os mediadores, a família, a escola, como que você acha que eles lidam, né, com isso? Uhum. Eu vejo assim, ouvindo alguns autores, né, que escrevem, né,
a literatura para a infância hoje, de uns tempos para cá, vamos dizer assim, nem sempre isso foi bem aceito pelas editoras, né? Hoje em dia, a editora pensava duas vezes antes de publicar um livro que falasse sobre um menino que era triste, né? Por exemplo. Então, tinha essa barreira. Hoje em dia já não. Hoje em dia eu já vejo que as editoras apostam mesmo, né? Eu vejo principalmente as pequenas editoras, elas arriscam muito nessa produção, né? A gente tem aí de Editora Zé, a Editora Pulo do Gato, Jujuba, Gato Leitor, que são editoras que não fazem muita concessão com o tema, né? Que tem que ser publicado, que livro é livro, não interessa, né? Assim, se é um livro muito bem apresentado, né, se tem uma lógica de ilustração, um livro ali entre a escrita e as imagens, né, bem apresentado, se publicam. Não, se vai falar de morte, se vai falar sobre brincadeira, se vai falar para eles, é livro, é literatura, né? Hoje em dia está mais difícil você, vamos dizer assim, um autor chegar com um livro que fala sobre uma menina que tem duas avós, né? É publicado. Hoje em dia a literatura já está um pouquinho... As editoras estão comprando mais as ideias. Ô Mari, antes de falar aqui contigo, eu dei uma olhada na nossa biblioteca dos Mafagafos para ver o que a gente tinha de livros e temáticas, e livros com temas difíceis. E do que eu vi aqui de temas, por exemplo, morte, política, gênero e sexualidade, tristeza, imigração, guerra, violência, doença, crueldade, abuso sexual, são temas que estão presentes nas publicações, principalmente dos últimos anos, 5, 10 anos, né? Muito presentes. Então, não é difícil encontrar. Inclusive, a Companhia Mafagafos, nosso primeiro livro, de uma enormidade, que são 3, eu acho. Mas o primeiro livro nosso, ilustrado para crianças, é Um Príncipe Triste, que é uma história sobre uma criança triste e que não tem um final feliz. Então, olha isso é muito legal, né, você apresentar para a criança, e vocês apostaram, né, nesse tema, né, como um primeiro livro, né, falar de uma questão aí que a criança, ela pode ser triste, né, e ela tem esse direito à tristeza também, né, a criança não está o tempo todo feliz, né, então acho super legal essa produção e falar sobre política com criança também, cada vez mais necessário, né, a gente tem aí grandes produções sobre isso, questões de gênero, estão surgindo livros muito legais, a gente tem a indicação, por exemplo, do Leila, que está concorrendo aí ao Prêmio Jabuti, que é um livro do Tino, né, desculpa, eu não vou lembrar o nome da ilustradora agora, maravilhosa também, que faz um trabalho lindo ali com a ilustração, né, que vai contando ali aquela história do abuso, né, e que está sendo na indicação do Jabuti. Então, olha o progresso que a gente já teve, né, aí, eu falo que a literatura, ainda mais no governo que a gente tem hoje, que ela é uma resistência, né, então, onde a higienização da história cada vez mais perversa aí, nesses últimos tempos. A gente se questiona ainda muito sobre, acho que sim, as editoras, né, têm publicado, né, os autores têm feito propostas de livros com essas temáticas, mas como que se dá no encontro do mediador, né, esses livros, eles estão nas escolas, como que esses livros estão sendo acessados pelos educadores, né, as crianças estão tendo contato, ou mesmo no ambiente familiar, né, porque a gente teve uma experiência com o livro Um Príncipe Triste, que a gente levou até algumas escolas, e a gente percebeu como que é difícil falar de tristeza, né? Depois a gente visitou as escolas e, na maioria das escolas que a gente foi, tinha essa questão de que, poxa vida, mas por que ele não é triste? Então, as crianças faziam um desenho, por que o livro é preto e branco? Por que não tem cor? Então, as professoras
vamos fazer um desenho colorido, então o príncipe vai ficar feliz no final, assim, ignorando esse sentimento, né? Até que, num dado momento, ali numa conversa, uma criança levanta a mão e fala, não, mas eu fico triste às vezes. E aí a gente tem uma conversa com elas, né? Sem ali até os mediadores, né? Como que chega, né, Mari? Eu acho que hoje em dia um pouco ainda tem, né, uma barreira das professoras em como lidar. Eu falo que o problema desses livros, a questão desses livros, tá preparado para fazer essa mediação, né? O adulto está preparado para fazer uma mediação como essa do Príncipe Triste, né? Como é que o professor vai mediar? Como é que ele vai, a criança vai lidar, né? Então, olha que linda essa criança que falou, eu fico triste. Porque a criança fica triste, ela se identifica com aquele livro, ela se identifica com aquela tristeza, né? Por exemplo, no livro Passeio, que é esse aqui que eu trabalhei no desenvolvimento da minha pesquisa, eu tenho relato de uma criança que ela conheceu o livro dentro de uma aula, né? E a mãe levou para casa e o avô tinha acabado de falecer, e o menino se identificou, e toda vez que ele sente saudade do avô, ele volta para esse livro, que é como se fosse o elo de conexão dele com o avô, que partiu. Então, isso que é legal, a criança se identificar, se ver ali no personagem, né? Se encontrar e ter esse conforto de buscar o afeto através da leitura, né? O adulto precisa entender que esses livros também ajudam ali a criança a entender um sentimento que para ela até então era desconhecido. No livro ali ela se identifica com o personagem, né? A criança se identificou aí com o Príncipe Triste, né? Então, isso que é o bonito da história. Isso que faz a história ganhar vida, né? E mesmo assim, né, ainda... eu esses dias, lendo um livro para minha filha de 4 anos. Não me lembrava direito da história, estava ali lendo, né, antes de dormir, naquele momento. E daí, quando eu percebi a história, tinha uma coisa que eu não estava preparada para aquilo naquele momento, né? E daí eu pensei, meu Deus, vai dormir agora, vai dormir com isso, vai sonhar, né? Então, mesmo eu, né, que a gente tem essa consciência, né, mas também, enquanto mãe, né, não quer dizer que a gente não se assuste muitas vezes com alguns temas, né? Poxa, realmente não estou preparada para falar disso, ou, não, agora vamos lá, agora vamos falar, não importa, né? Mas ter essa coragem, assim, eu, inclusive, não tive a coragem na hora, eu lendo, assim, pulei e falei, ai, né? Mas, enfim, amanhã é outro dia, a gente fala disso, né? Então, é isso que é complicado, o adulto toma esse susto, né? Por exemplo, a minha experiência como mediadora do livro foi bastante dentro de uma livraria por 3 anos que eu trabalhei. Então, as reações das pessoas, porque às vezes as pessoas, elas na livraria olham um livro pela capa, né? Eles escolhem pela capa. Ai, nossa, por exemplo, o Passeio. Nossa, o Passeio, nossa, deve ser lindo esse livro. Aí elas vão lendo, elas vão se emocionando, elas vão fechando, elas vão baixando a cabeça e falando, nossa, eu acho que eu não teria coragem. Algumas falam, eu acho que eu não teria coragem de ler esse livro para o meu filho agora, né? E algumas falam que esse livro não é para criança, que não é assunto para ser tratado com criança, e outras compram para dar de presente. Então, é legal porque, assim, eu vi todo tipo de público ali, né, de aceitação do livro, né. O Olavo, a mesma coisa, o Olavo. Eu peguei o Olavo porque eu lembrei do livro de vocês, né, da Macapagafos, que o Olavo também ele é um menino triste. Então, aqui ele tem uma tristeza, né, e ele perde um pouco a tristeza dele aqui no caso do Olavo, porque ele é deixado um presente na porta da casa dele. Então, quando ele recebe esse presente, o Olavo fica curioso. Eu vou até pular umas páginas, não vou mostrar muito,
E ele começa a sonhar quem deixou esse presente para ele, né? Quem o presenteou. Então aquilo muda a perspectiva dele, né? Um simples gesto aí de carinho mudou a perspectiva aí do Olavo, que era um menino que no começo da história estava ali, blasé, triste, que tinha uma tristeza que era só dele, né? E aí fala, nossa, mas que livro triste para criança. Mas tem dia que a criança está triste. Tem dia que ela precisa se sentir a tristeza, né? A questão de gênero também, eu acho muito importante a gente tá falando disso dentro da literatura, ter livros aí interessantes sobre isso, né? Olivia tem dois pais, aí da Márcia Leite, que é um livro que felizmente eu acredito que está esgotado, mas também é super interessante, né? Então é isso, falar com as crianças, e as crianças nos dão aula, né, desses assuntos, quando a gente vai mediar para elas esses livros, elas não dão que legal, nossa, né, elas, a gente se incomoda, elas não. Os temas são difíceis e não vão deixar de ser difíceis porque estão no livro, né? Eu acho que a gente tem que ter, enquanto adultos, um pouco de humildade também para conversar com as crianças e dizer para elas que para a gente também é difícil aquilo, né? E elas compreendem, como você falou, elas compreendem que como elas têm dificuldade, a gente tem dificuldade de entender e de explicar algumas coisas, né? Mas a gente precisa se preparar para isso, né? Para estar confortável. E às vezes também se emocionar e demonstrar a nossa fraqueza também, né? Sim, isso que é legal numa troca, né, numa mediação com a criança, você se emocionar ali com o livro e ela vê que você ficou tocado pela história, né? Isso é muito interessante porque dá também, aumenta ali o laço, né, entre a criança nessa mediação. Então, Mari, a gente separou aqui alguns livros para mostrar, e eu sei que você tem alguns aí também, para a gente trocar algumas figurinhas sobre esses livros com temas difíceis para a infância e para os adultos, sobretudo. Você quer mostrar algum aí? Vou mostrar aqui. Eu separei, bom, eu teria separado muito mais do que 3, né, gente? Porque a gente se empolga quando a gente gosta de livros e do tema. Então, eu separei aqui 3, ó. Esse primeiro, Agora Pode Chover, do Celso Sisto, com ilustrações da Ana Cunha, da editora Melhoramentos. Esse livro, que ele é muito lindo, tem umas ilustrações incríveis da Ana Cunha. Vou até sumir um pouquinho no vídeo para poder pegar toda a ilustração, que é a história de uma menina que no aniversário dela, da Tatiana, no aniversário de 7 anos, ela tá lá comemorando com a família, os amiguinhos, e aí uma libélula posa nela. E ela imediatamente lembra do avô com uma saudade. Então, não é um livro que fala de morte, mas da saudade que ela sente naquele momento do avô, né? E aí ela vai brincar com as amiguinhas lá fora e a libélula continua ali com ela, né? Sobrevoando ali, olha. Levando ela aí para essa lembrança do avô, das brincadeiras, dessa cumplicidade que ela tinha, né? Então, esse é super... Nossa, é incrível esse livro. Você, claro, termina chorando, né? Você, a criança, todo mundo. Que ele é muito, muito lindo, né? Aqui, A Coisa Brutamontes, que eu não sei se vocês conhecem, que é um livro da Renata Penzani, com ilustrações do Renato Alarcão, tá? Que é da CEP Editora, né? Ela ganhou um prêmio, tudo, e com esse livro. Acho que foi indicado para prêmio esse livro também, incrível, que conta a história do Cícero e da Dona Maria, que é a vizinha dele, uma senhora, que ele faz amizade com essa vizinha, e todos os dias ele vai lá visitá-la, conversa com ele, cria uma amizade linda, né, entre gerações aí. E aí ela morre e a Coisa Brutamontes está no meio da sala, né? O rinoceronte está lá, no meio da sala.
né? Eu acho incrível, porque ela já começa, assim, essa é a primeira parte do livro, já é isso, né? Já é falando sobre a questão da morte, né? Já da Dona Maria, né? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, logo do começo. A primeira vez que me disseram Maria morreu, meu coração reclamou. Quis pular fora do peito. Precisaram repetir, morta. Mas morta como? Se para mim ela continuava. E ia continuando, mesmo ali na hora da despedida. Ali, com a mesma cara de sempre. O mesmo vestido florido, despertando vontade de bala de menta. Ali, com um cheiro de água de colônia. As unhas pintadas de cor de rosa. Até que chegaram para levá-la. E Maria já não ia mais estar. Eu conseguia superar a palavra morta, porque tinha viva dentro de mim. Mas como eu ia fazer para superar o longe? Né? Então, aí fala dessa relação dos sentimentos, né? Que para ele, ela estava ali com ela, né? Ela estava ali ainda com ele ali. Né? De novo, a saudade, né? O sentir falta daquela pessoa ali, que não ia estar mais ali com ele. Então, é lindo, a história Essa é um pouquinho para uma, né? Já é um bocadinho mais de texto, né? Mas uma delicadeza da escrita e das ilustrações que é maravilhoso. Eu estou mostrando, gente. Vocês vão me tocando aí, senão eu não paro de falar. Eu quero fazer um comentário, uma observação assim que, apesar e talvez por causa dos temas difíceis, a produção gráfica e tanto a parte da ilustração, cuidado com a ilustração, a beleza da ilustração e a poeticidade, cuidado com o texto, né? São livros geralmente muito bons, né? Eu quero só mostrar já que você falou, e estou falando disso, né? Que é esse A Mari e as Coisas da Vida. Deixa eu ajeitar aqui, para que lado que eu vou. Aí, tá um livro ótimo. muito... Vou já falar a autoria aí. Nossa, não estou acertando. Aqui. Te ajudar. Vou achar uma página, essa é uma página escura. Vou achar uma página mais clara aqui. Enfim, é uma ilustração tão bonita, né? Da menina com a avó dela. E é o Mar e as Coisas da Vida. Deixa mais perto. É de Tine Mortier e Katche Vermeer. Olha, da Pulo do Gato. Um exemplo, né, de um livro muito bonito. Muito lindo esse livro, né? A cumplicidade dela com a avó ali, né? O carinho que ela tem com a avó ali, quando a avó perde a memória, né? Fala um pouquinho aí da questão do Alzheimer, né? Esse livro, né? E do avô, que também adoece, né? Nesse processo da avó ali também. Esse livro é incrível. É incrível. Quando eu li a primeira vez, eu chorei uns 3 dias seguidos. É lindo. Mas tem alguns para rir também, né? A Aline vai mostrar. Sim. Ai, então. Mas eu acho que ainda a Mari deve ter mais um. A Mari já vai voltar. Pois é, a gente andou lendo esse daqui, que é Os Monstros Doentes. Não necessariamente alguns temas difíceis aqui dentro, né? Emmanuelle Rudart, tradução do Eduardo Jorge, da SM. Eu separei aqui. Aqui o ogro, que tem indigestão, né? Eu gosto dessa ilustração, já que a gente estava falando, né? Acho barata essa. E daí tem, né? Ele descreve a doença, os sintomas e o tratamento, né? Que eu separei aqui. Aqui o gigante, que tem depressão, né? Também uma ilustração aqui super... E a mesma coisa, né?
É um texto muito engraçado e, na verdade, são temas tabu, né? Um pouco assim, as doenças, os próprios monstros, né? Os personagens, tem o diabo, tem o mercador de armas. Esse aqui, né? O mercador de armas, tem mal de amor. Né? Esse aqui até Sig tava lendo, né? Com a Luana, ela ficou, mas mercador de armas, né? Ele é mau. Mas ao mesmo tempo é super engraçado assim o livro, né? Então ele também traz essa leveza e as ilustrações são muito legais. Traz para o cômico, né? E legal trabalhar essa coisa aí, por exemplo, da depressão, né? Falar com a criança um pouco sobre esse assunto de uma maneira leve, né? Com irreverência, né? E o projeto gráfico realmente incrível aí, eu adorei esse. Mari, então muito agora bom. Desafio para você falar desse livro aqui. Agora Não, Bernardo, David McKee. Esse aqui é da WMF, que é a Martins Fontes, né? Sobre o que fala esse livro? Esse livro aí as professoras adoram trabalhar na escola, mas os pais meio que fogem um pouco, né? Porque tem a relação ali com eles, né? De dar atenção dada ao filho, né? No dia a dia ali, né? O menino toda hora falando, olha, mãe, tem alguém ali, tem uma pessoa estranha ali, né? E os pais não dão atenção para o menino. Não, agora não, Bernardo. Não, agora não, Bernardo. Né? Então, fala dessa relação de pais e filhos, né? De atenção. É um tema espinhoso para os pais. É um dedinho na ferida ali, né? Os pais não gostam muito, não. Mas é um livro muito legal, né? Lidar, né, com aceitar, né? Você tem mais um aí? Tem mais um aqui para, né? Esse maravilhoso, que é o Inês, que é do Roger Mello e da Mariana Massarani, pela editora Companhia das Letrinhas. É um livro falando em projeto gráfico, esse aqui tá de parabéns, né? Olha, aliás, todos, né? Essa guarda incrível, né? Deixa eu... É meio sem jeito aqui. Eu vou... Olha isso. Olha essa ilustração, que fala da Inês de Castro, né? Da paixão de Dom Pedro com a Inês de Castro, né? Que remete àquela frase Inês é morta, né? Agora Inês é morta, né? Então aqui conta pelo olhar da Beatriz, a filha de Dom Pedro com a Inês, né? A morte da sua mãe, né? Como ela foi, na verdade, aí assassinada, né? Então, conta todo o momento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando a menina... Então, é muito poético, né? Pelas ilustrações, né? O jeito que a Mariana vai contando aí junto com o Roger Mello, né? A morte da Inês, e que se faz uma procissão aí, que Dom Pedro leva a Inês para que todos aceitem ela e fazem todos do reino, né? Beijar de Inês ali no trono, já morta. Então, como você lê um livro desse com a criança, né? Mas é um livro lindo, né? É incrível, projeto gráfico lindo, um cuidado muito precioso aí, tanto dos autores, né? O Roger com a Mariana, e da Companhia das Letras também, né? Esse cuidado. É um livro muito profundo, né? As ilustrações contam a história junto com as palavras ali do Roger de uma maneira muito poética,
né? Deixa eu ver se eu acho um pedacinho aqui que a Beatriz fala. Deixa eu ver aqui. Né, quando que o Pedro saía do castelo, né, falando que ia para caça, né, que ia caçar. E aí fala aqui, quem disse que Pedro foi à caça? Eu? Pedro, o mentiroso. Foi a encontrar Inês numa quinta bem perto do rio Mondego. Ouviu só? Um peixe cochichou para outro peixe. A princesa Constança morreu. Né? Então, aqui a atual mulher de Pedro tinha acabado de morrer e ele foi encontrar a Inês, né? Então, isso tudo contado pela Beatriz, que é a filha deles. Então, é um livro potente aí. Eu vou falar de mais um só, que eu acho que eu considero o mais difícil para mim, que é O Mundo Cruel. O Mundo Cruel é da Boitatá, é um selo da Boitempo, né? E os autores Ellen Dutti e Daniela Martagon. Eu não sei quem fez a tradução, não aparece aqui na capa. Mas é um livro muito interessante, porque ele tem um envelope e são cartões, diversos cartões ilustrados. Então, de um lado tem a ilustração e do outro tem perguntas para a gente conversar com as crianças. Essa ilustração parece um zoológico, tem um tigre aqui na jaula, outros bichos na jaula e uma criança numa jaula. E as perguntas que ele propõe aqui. Você gostaria de morar em um zoológico? Por quê? Você acha essa cena cruel? Sim? Por quê? São todas perguntas, né? Então não tem como escapar. E se os extraterrestres quisessem expor seres humanos em jaulas, deveria ser permitido? Então, eu não usei ainda ler com criança isso aqui. Eu acho que a gente precisa se preparar bem e escolher um cartão e conversar Sim. de uma forma muito serena, né? Porque essas questões vão aparecendo, na verdade, no dia a dia, né? Outro dia, minha filha perguntou, de onde que vem a carne da galinha que ela come? Porque... E aí você explicar que tem que matar o bicho, cortar o bicho. São coisas que a gente evita muitas vezes, né? Pois é, e aí a gente volta lá no começo, né? Que tem um conto dos irmãos Grimm que ele que relata ali, né? Enquanto meu pai matava o porco, né? Então, assim, isso era falado para criança, é que a gente hoje em dia já não. É que a gente não. É muito raro a gente matar uma galinha, né? Assim, Exatamente. No nosso contexto urbano, enfim, né? Higienizado. Higienizado. A nossa vida já vem empacotada, né? Pois é. Então, são assuntos aí, assuntos espinhosos necessários. Mas importante a gente refletir sobre e também ter a coragem e a disposição, assim, e o coração aberto, né, para receber esses livros, esses temas, né, porque é a vida, né, não tem como a gente escapar dela. Exatamente, faz parte do ciclo da vida, né? É isso, é essa questão que a gente precisa estar atento a isso, né? Que a vida e a morte está ali todo dia para a criança, né? São questões que estão ali na formação dela, na formação dela na personalidade, né? Como ser humano. Então, desde a infância ela convive com isso, né? Então não tem como fugir, né? Então, tanto a vida quanto a morte da vida da criança, né? Aí, sem concessões de leitura, sem censura, vamos falar sobre tudo, sobre o bullying, sobre o abuso, sobre a morte, sobre a saudade, sobre a tristeza. Tá aí no dia a dia.
É isso. Mari, a gente queria muito te agradecer por você ter aceitado o convite para fazer esse bate-papo aqui com a gente adorou, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz aí pelo convite de vocês, e a Mafagafos, que eu admiro bastante o trabalho aí, mesmo aqui em São Paulo, acompanho vocês, né? Parabéns aí pela iniciativa e pelos trabalhos maravilhosos que vocês têm feito aí na pandemia também. Obrigado, Mari. E esse é o projeto Escrituras e Oralidades, uma proposta de diálogo com profissionais de variados campos da literatura infantil e que pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. Hoje nós conversamos com a Mariana Margós sobre um passeio pelos temas difíceis nos livros para crianças. E você pode acompanhar os vídeos com os outros convidados no nosso canal do YouTube e também no Instagram da Mafagafos. Muito obrigada e até a próxima.